Olá, pessoal. Tá dando para me ouvir? Quem entrou consegue me ouvir bem? Consegue? Faz um aceno aí para mim que tá dando para ouvir direitinho, que a gente já vai começar a nossa segunda live da semana. Bom, sejam todos muito bem-vindos a essa segunda live. Boa noite a todos. Hoje o tema vai ser a mãe nos contos de fada. Eu já vou chamar a Mical, que eu vi que ela entrou. Então eu já vou chamar a Mical aqui para se unir a nós, porque ela não é convidada, ela faz parte do Narrativas da Alma. A gente só faz aqui nesse perfil por uma questão de logística. Vamos lá. Vamos esperar então a Mical aceitar. Acho que estava todo mundo ontem que eu tô vendo aqui. Olha ela aí. Ah, Mical, deixa mais para trás que agora cortou eu. E aí, tá me ouvindo? Tá me vendo bem, Mical? Tô ouvindo, gente, boa noite. Falem também se vocês conseguem me ouvir, porque eu participei de uma live e estava dando eco. Como que você tá Eu tô ouvindo aí, ouvindo muito Carol? bem, muito bem. Uhum, tá É. tranquilo. E a galera? Vamos ver o que eles falam aí. Eu acho, E aí, gente, tá dando para ouvir tranquilo? eu acho que tá. Você tava, né, me ouvindo? Eu acho que Acho que está está. sim. Então tá ótimo. E aí, pessoal, como vocês estão? Como passaram de ontem para hoje? A gente teve um encontro maravilhoso ontem e hoje nós vamos falar aí de um tema, assim, da figura de uma mulher que eu acho que tem muitas coisas para a gente Né? falar. Antes de entrar, sim, definitivamente no assunto, né? Esse é poderoso, hein, Mical? A mãe já dá uma coisa aqui de falar da mãe, né? Hoje nós não temos convidada, somos só nós duas. Mentira, que eu trouxe a Maureen Murdock aqui de convidada, ó. Ah! Eu vou ler um trechinho da Murdock pra gente aqui, né? Bom, mais uma vez, boa noite, sejam todos bem-vindos. Acho que a gente nem precisa se apresentar, que a gente já se apresentou ontem, né? Mas quem não tiver ontem e quiser, aí fala com a gente. Pode chamar no direct, né? Pode chamar a gente aí que a gente se apresenta melhor. Tava com saudade, Mical. Faz muito tempo que a gente não se fala. Ah, é verdade. A gente nem conversa. A gente nem conversa, né? Vamos começar, porque depois, não, a gente fica pensando igual ontem. Acabou já o tempo, mas já acabou, né? É, Vamos começar a falar então da mãe nos contos de fada. Como disse a Mica hoje, a presença, a falta da mãe, né? Porque normalmente quando a gente pensa em conto de fada, a gente pensa em madrasta, né, Mical? É difícil a gente pensar assim e lembrar de um conto que a mãe da princesa, normalmente é madrasta que judia da menina, judia, né? Mas tem mãe boa também nos contos, não tem? Tem mãe, como diz a Mical, que tem. deseja. Você quer começar falando da mãe, da figura da mãe em geral, ou já quer mergulhar num conto? O que você acha melhor? Ó, eu acho que é interessante a gente tentar recapitular com o pessoal a questão do tema. Então, a gente está falando da manifestação dessa grande figura arquetípica que é a ânima. E a ânima, por ser esse princípio feminino, e aí a gente volta naquela questão. Alguns estudiosos vão dizer que a ânima ela é especificamente do masculino, é o princípio feminino no homem. Alguns autores vão falar já que, como ela é um arquétipo, ela pode estar no homem e na mulher. Eu confesso para vocês que isso me toca mais. Eu me identifico mais com essa abordagem. Mas não vou aqui falar para vocês, isso está certo, isso está errado, você tem que escolher. Não. Veja o que faz sentido para você, estude,
Ou seja, não é só falar, eu ouvi alguém dizer, não, vai nas obras de Jung, faça leitura, vá nas obras dos escritores mais contemporâneos, faça a leitura, e aí decida o que faz mais sentido para você. Então, vamos lá, essa figura, como princípio feminino, ela vem como uma energia psíquica, ela vem como essa figura primordial que traz a criatividade, o acolher, o proteger, num sentido de realmente de proximidade. E que fique bem marcado isso, porque a gente vai falar muito da questão corpórea da mãe. Então, ela tem esse manejo, ela é um receptáculo, ou seja, ela quem recebe o bebê, que mantém o bebê por 9 meses e depois ela traz ao mundo. Então, a mãe tem muito essa questão da fertilidade. Por mais que o masculino também traga uma questão de fertilidade, ela traz num sentido de criatividade. Criar, porque criar não é só trazer a vida, é a manutenção e o cultivo desse existir. Então, toda vez que a gente pensar na ânima, a gente vai pensar nessa figura. E como ela é uma figura muito poderosa, se ela estiver inconsciente, ela vai vir de uma forma muito selvagem. E às vezes a gente não dá conta dessa selvageria. Então, assim, ela tem muito poder. Essa imagem primordial dentro de nós tem muito poder. Por isso que o vínculo do filho com a mãe é muito forte. Por isso que o vínculo da filha com a mãe é muito forte. E é mais ou menos por aí que a gente vai entrar. Carol, você gostaria de puxar algum ponto Eu já? posso ler a frase da Murdoch, que eu tô com essa frase desde ontem no meu coração. Eu estava lendo o livro preparando a aula, né? Aí, o primeiro passo, a Murdoch, para quem não conhece a psicóloga Maureen Murdoch, ela vai fazer a jornada da heroína, né? A gente conhece tão bem aquela aventura do herói do Joseph Campbell, e ela faz a jornada da heroína. Homens e mulheres podem fazer jornada do herói, homens e mulheres podem fazer jornada da heroína, né? Mas a jornada da heroína começa com uma ferida do feminino, a Murdoch diz. As mulheres têm uma ferida no feminino, e esse feminino tem que ser curado, né? Então toda a jornada do herói, da heroína, vai se dar para a cura desse feminino. E qual que é o primeiro passo dessa jornada? É justamente a separação, né? Mãe e filha. E aí ela diz assim, ó, eu vou ler o trechinho aqui, que a relação, né, da mãe e da filha, e essa separação mãe e filha, é tão complexa que na maioria dos contos de fada, a mãe está ausente, morta ou é a vilã, né? E é exatamente o que acontece quando a gente pensa nos contos de fada. Então, é tão duro cortar fazer essa separação mãe e filha, e a gente ouve muitas pessoas falando, eu quero ser tudo, menos a minha mãe. Não ouve? Nossa, eu conheço muitas, né? Então, a Maureen Murdoch diz isso, que a separação é tão difícil, é tão complexa, que no conto de fada, essa mãe está sempre ausente, ou porque morreu, né? Ou porque é a vilã. E aí eu acho que a gente não pode começar por outro conto, que não a grande vilã aí, a nossa rainha má, né, da Branca de Neve, que todo mundo, mais comumente, costuma lembrar dessa vilã como a madrasta. Não, Carol, mas ela é a madrasta, a mãe da Branca de Neve morreu. Pois é. Na segunda edição do livro dos Irmãos Grimm, realmente ela é a madrasta, mas na primeira é a mãe. E é dito com muita tranquilidade pelos Irmãos Grimm, tá? A rainha muito desejava ter uma filha, teve, e depois a rainha começou a perseguir esta criança, né? E aí já no fim do conto eles dizem que a Branca de Neve convidou a mãe. Então eles usam a palavra mãe, né? Para não deixar dúvida. Se antes a gente estava falando em rainha, agora usa-se a palavra mãe. E aí, então, é a mãe da Branca de Neve, né? E aí eu vou deixar, então, a Mical, porque a análise dela do conto, a interpretação dela do conto é muito bonita, né, Mical? Da mãe, eu ainda lembro da aula, a Mical falando assim,
A mãe estava na janela tecendo, olha tecer, né, esse ato tão feminino. E ela desejou. Aí a Mical disse assim na aula, gente, presta atenção nessa palavra desejar. E agora eu vou deixar a Mical falar. É, gente, por que isso impacta tanto? Porque nos contos a gente tem algumas dessas narrativas que elas falam, ai, e a rainha não podia ter filhos, e a rainha desejou ter um filho e não conseguia. E aí a gente tem essa figura da Branca de Neve e da mãe dela olhando para a neve. Ela espeta o dedo, cai as gotas de sangue, ela está em uma janela que tem um batente, se é que a gente pode falar assim, de ébano, que é uma madeira extremamente escura. Então ela começa a imaginar como seria essa criança e começa a desejá-la. E aí a gente vem com uma ideia muito forte que é assim, ó, a mãe, ela traz ao mundo. E a gente pensa assim, eu não posso existir sem essa figura. A minha vida, eu devo a minha vida a essa mulher. Então, vocês conseguem parar para pensar o quanto isso é forte? Porque vão ter algumas mães que vão usar o discurso exatamente nesse sentido. O que você está falando? Você me deve alguma coisa. E aí essa palavra às vezes pode não vir assim no você me deve, mas ela vai vir incutida em outras formas de falar. Então olha como é forte isso. E o que acontece? Até um certo ponto, essa criança tá tudo certo. É a filhinha da mamãe, é o brinquedo da mamãe. Fui eu que trouxe, é minha. Mas quando começa a surgir a separação, quando aí o conto traz a questão da estética, ou seja, de olhar e perceber que há uma beleza muito superior naquela criança, aí ela já não é mais desejada. Aí ela se torna uma rival. Ela é uma inimiga, ainda criança, porque na Disney a gente vai ter uma ideia de uma moça, de uma jovem, né? Assim, que seja da pré-adolescência ou adolescência para a vida adulta. Aqui não, nessa versão mais ancestral, a gente tem uma criança. E aí essa mulher começa a perseguir essa criança. E aí a gente vai pensar o quanto isso acontece na vida real. Quantas mães que veem as crianças como uma espécie de inimiga que precisa ser expulsa. Então, assim como aí a gente já começa a perceber que o movimento não foi trazer ao mundo, como é poético falar isso, mas foi uma expulsão. Você sai de mim. E agora eu também vou começar a ter um movimento de expulsão com você. Então, a criança que, eu gostaria de fazer tal atividade. Que fazer tal atividade o quê? Você tem que fazer outra coisa. Que amigo o quê? Não vai trazer amigo em casa, não. Então, assim, nessas pequenas coisas é que a gente vê esse atrito, essa inveja. Que, pessoal, a inveja ela é um sentimento muito primitivo. Muito. E a gente não tem uma liberdade emocional para falar sobre esse sentimento, porque ele é vergonhoso. Então, a inveja é uma infelicidade pela felicidade do outro. Então, imaginem o quanto essa mãe, ao ver que essa criança ela era jovem, ela estava na flor, cheirando leitinho ainda. E ela já sentia que a sobrepujava em beleza. Então, a gente está falando assim, que essa mãe está invejando, porque antes era só ela, a bela. A beleza era dela. E ela não consegue entender, é como se ela pensasse assim, lembra que eu falei que é a bonequinha dela? É uma extensão dela, então ela faz com aquela parte dela o que ela quiser. E aí se desenrola o conto com a perseguição, com toda aquela cena de, eu vou te perseguir, eu vou tentar te envenenar, eu vou tentar te matar. E isso é muito forte, porque a gente percebe que, assim, quando a ânima ela é inconsciente, ela tem um instinto de poder. Então, eu tenho poder sobre a sua vida. Aí vocês falam para mim, isso acontece no conto? Não, né?
Quando a gente tem a sorte de ter um desenvolvimento, um vínculo com a mãe de uma forma saudável, não perfeita, É. suficientemente bom, tá tudo bem. A gente vai aos trancos e barrancos, a gente vai se diferenciando, a gente vai se identificando, a gente fica naquele processo. Mas e quando ele não é bom? E aí? Então existe, Jung mesmo falava, né? Onde há amor, não há poder. Onde o poder impera, não há chance de ter amor. Né? Então, assim, existe sim o desejo, existe sim um movimento de querer, mas esse querer ele pode facilmente ser revertido em um desejo mesmo de Nossa. posse, de eu faço com você o que eu quiser. Faz sentido Sim, para ela você, quer Ju? muito uma filha, né? E essa criança nasce exatamente da maneira com que ela sonhou. Ah, eu quero que você seja. Ela não, ela fala branca como a neve, negra como o ébano e vermelha como o sangue, né? E aí nasce a Branca de Neve. Então é exatamente do jeitinho que ela quis, né? O interessante aqui no conto, a menina tem 7 anos quando a perseguição começa, né? É uma menina. É uma menina de tudo, né? Mas imagina como ela era linda. E imagina como essa mulher estava se sentindo agora mais velha, né? Ah, eu não. Ela tem 7 anos a mais, né? Então ela tá mais velha, ela já não tem mais, ela já tem rugas, aquela criança não tem. Que pele daquela criança impecável, e aquele cabelo impecável. O dela já não é mais assim. E aí vem o espelho dizer, né? Ah, rainha, tu és muito bela, mas. Ah, o mas, né? Mas existe alguém mais bela. E é a Branca de Neve, né? E é a filha dela. E aí começa a perseguição, como a Mikau disse. São 3 vezes, né, Mikau, no conto. Primeiro, um pente, que a mãe tenta matar a menina com um pente. Depois a mãe tenta com uma fita, um cinto, dependendo da versão. E depois a maçã, né? E aí finalmente ela consegue. Aí não é a envenenar, né? Porque ela fica engasgada, a maçã fica engasgada na Branca de Neve, né? Aí mais tarde a gente vai descobrir o que vai acontecer para Branca de Neve desengasgar. Mas é muito forte, porque quando a gente fala em madrasta, parece que dá uma suavizada, né? Parece que dá. Ah, porque madrasta não nasceu daquela mulher, né? Agora, quando a gente fala mãe, meu Deus, nasceu, ela amamentou, ela criou todo aquele vínculo, né? De amor, de. E aí, né? E aí ela quis matar a criança. Então é muito forte, né? É muito forte. Mas aí a gente também pensa na figura maior da mãe, né, Mikau? No arquétipo mesmo, né? Que aí tem esses 2 lados, de vida e morte, né? O Campbell diz, né, na jornada, já que a gente citou a jornada da heroína, vamos citar a do herói agora. O Campbell diz com todas as letras, ela é o útero e é o túmulo, né? É vida e é morte. Então, é muito forte, né, essa descrição. Eu acho que a Mikau travou. Mikauzinha, você travou. Travou, pessoal? A Mikau sumiu? Ou eu sumi? Falem comigo. Ela caiu. Vamos chamar a Mikau de novo porque ela caiu. Bem agora que a gente estava falando dessa parte tão triste aí da mãe. Vou chamar a Mikau de novo, peraí. Vamos ver. Deve ter dado um problema. Vamos esperar mais um pouquinho? Sumiu. Ó, a Lides está falando. Lides, o normal é a mãe amar, proteger, cuidar, querer bem, né? E, e aí a gente imagina, né, que vai ficar tudo bem, né? Coitadinha da Branca de Neve vai ser aí perseguida. Muito perseguida, né? Muito perseguida. Deixa eu chamar de novo a Mikau. Não está conseguindo entrar, gente. Qualquer coisa
eu encerro e começo de novo. Vamos ver se a gente... Vamos dar mais uns minutinhos para ela aí. A Roseli tá aqui hoje, né, Roseli? Você que pediu a Branca de Neve, olha ela aqui com essa história tão triste, né? Da mãe perseguindo a criancinha. Carol falou normal entre muitas aspas. Como assim, Carol? O que você quer dizer com normal? Entre muitas aspas. Está falando da madrasta? Está falando da madrasta ou da mãe? Ah, normal porque eu falei que a madrasta seria menos ruim, é isso? Conta aqui para mim. Fala para mim que eu não entendi esse seu normal entre muitas aspas. Conta para mim. Vou tentar chamar a Mical de novo, gente. Senão, aí eu vejo se eu encerro e recomeço, tá bom? Peraí, que eu vou tentar. Acho que agora vai. Acho que agora ela vai voltar. Gente, caiu a energia aqui. Olha ela. Cai... Isso nunca aconteceu, é a primeira vez. E a gente falou de Dark ontem. É Dark voltando aí. Tremeu tudo e desligou. Ai, gente, desculpa, mas A Carol voltei. estava falando assim, Mical, normal entre muitas aspas, né? Aí nós lidamos com o tema da maternidade como um tabu. A mãe deve ser de um determinado jeito, né? E é um tabu mesmo, né? E quando a gente vê esse arquétipo, aí você vai falar muito melhor que eu de arquétipo da grande mãe, da mãe terrível, eles colocam tão bem isso, né? Que a mãe é o útero e é o túmulo, a mãe é vida e a mãe é morte. E a gente vê isso na Branca de Neve, assim, com uma clareza que eu acho que não tem um conto que retrataria melhor, né, essa questão, assim, desses dois lados da mãe. Depois suaviza-se, né? A gente sabe que os Greens suavizam a pedido das pessoas de, olha, é para suavizar essa história, porque senão as pessoas não vão consumir. Aí, um deles, o Wilhelm, cede, acho que é o Jacob, que é menos, ele não quer de jeito nenhum, mas o Wilhelm cede, e aí eles acabam mudando a história, né? A Roseli está aqui hoje. Sim. A Roseli que pediu a Branca de Neve está aqui hoje. Então... É isso aí, Roseli. E assim, Carol, como a mãe, a gente percebe nitidamente. Esse conto é muito rico mesmo. A gente percebe como a mãe, ela nos constrói. Ela constrói a nossa personagem. A Laura Gutman fala nisso, né? Ela tem um livro que chama... Eu acho que é o Discurso da Mãe, mas eu não estou lembrando certinho. Depois, qualquer coisa, vocês me cobram, que eu olho aqui e vejo o título. Ela fala sobre isso, que a mãe, ela vai fazer uma comparação. Então, por exemplo, ela tem um referencial. Seja a pessoa que está ali com ela, como companheiro, seja... um outro filho que já tem, e aí ela fala assim, por exemplo, se o filho primogênito chorava bastante e esse chora menos, esse é o bonzinho. Ele é muito bonzinho. A criança não tem nem personalidade direito, e ela já tá colocando a veste dele de bonzinho. E ele vai crescer sobre esse discurso. Ele vai pensar, eu preciso ser bonzinho, senão eu não vou ser amado. Falaram para mim que eu sou bonzinho. Qualquer coisa que fuja disso, eu serei perseguido. E aí é o que acontece com a Branca de Neve. Ela é perseguida porque ela não se encaixou em ser a bonequinha da mãe. Não é aquele serzinho indiferente, é só mais um acessório. Porque eu acho que a gente vê muito disso na maternidade hoje em dia. Não, porque eu preciso casar e eu preciso ter filho. Isso é antigo, Mical. Conversa um pouquinho com algumas mães, conversa um pouquinho com algumas mulheres que têm essa intenção. Às vezes a ideia ainda nem foi amadurecida do que é trazer um outro ser ao mundo e se responsabilizar por esse ser humano. Ele vai ser alguém, ele vai ter um impacto na comunidade que ele viver, ele vai passar por situações de sofrimento e alegria, e você será responsável, não tem como negar isso, que
de ajudar na construção, de deixar um ser humano muito bom para o mundo. Não é o mundo que vai ficar para os nossos filhos, é o filho que a gente vai deixar para o mundo. Não é, Carol? E assim, olha, alguém falou aqui, né, a Adriane, filho como extensão da mãe, né? E é assim, é curioso que, enquanto mãe, né, a gente é muito cobrada, né? Então, assim, o filho, por exemplo, meu filho, eu fui uma vez no pediatra quase chorando, porque eu falei, meu filho não fala, o problema é meu. Aí o pediatra falou assim pra mim, a mãe é muito cobrada, Carol. Então, se o filho ainda não engatinha, é porque o filho não engatinha, é culpa da mãe. Se o filho não anda, o filho não anda por culpa da mãe. Se o filho não fala, o filho não fala por culpa da mãe, né? E vocês fazem o melhor que vocês podem fazer, né? Olha o amor que essa criança tem, né? Então, por você. Então, assim, você não está fazendo nada de errado, mas você se prepara, porque você vai ser cada vez mais cobrada, né? Ele falou, essa cobrança nunca vai acabar. Ele falou, infelizmente a nossa sociedade cobra mesmo, e cobra caro da mãe. Então é um negócio assim, é o que a Mical falou. Colocar um filho no mundo não é colocar porque é bonitinho. Ai, tão bonitinho. Ai, olha o pezinho dele. Eu quero um. É É um filhotinho, filhotinho. É um filhotinho. brinquedinho. Não é um brinquedinho. É uma coisa... É muito sério, né? É muito sério. E eu acho que para a mãe da Branca de Neve era o brinquedinho. Ela era filhotinha. Aí o bebezinho cresceu. Aí o bebezinho começou a ficar muito bonito. E ela começou a sentir muita inveja, né? E assim, é complicado, né? É complicado o desfecho da história, né, Mical? Quer falar do desfecho? O que essa menina acabou? O que aconteceu com ela? Qual que foi o desfecho da Branca de Neve? Porque a gente tem muito essa noção de Branca de Neve, que pura, que linda, que inocente. E não foi isso que aconteceu, né? Frente a essa mãe. É, a gente, a gente percebe que assim, depois de tanto sofrimento, a Branca de Neve não ficaria incólume diante de tudo que aconteceu. E aí ela consente, a gente fala, né? Ela se torna rainha depois de todo o percurso dela. Ela é coroada rainha e na festa o príncipe manda punir a mãe, então ela tem que dançar com pantufas de fogo, lá pantufas de ferro quente, né? Que eles colocam na brasa e depois mandam ela calçar e dançar até morrer. E a Branca de Neve assistiu tudo isso. Ela já tinha uma voz ativa, ela poderia muito bem, como a gente sabe que toda mulher consegue o que quer, se souber, se souber pedir, se souber trabalhar com esse instinto, ela muito bem poderia falar, meu amor, vamos dar outro tipo de punição para ela. Eu sei que o que ela fez foi extremamente Ruim. horrível, mas vamos ver o que a gente pode fazer. Sei lá, prende na masmorra, ou prende num quarto, ou qualquer coisa do tipo que a gente vê tanto em contos, tá? Aproveitando para usar a própria temática do conto. Mas não, ela vai assistir como todos os outros. E aí a gente percebe, ela não é a inocente, ela é uma mulher que está vendo a vida acontecendo. E que também tem um lado, sabe, sombrio. Como a mãe. E aí, assim, a gente... alguma coisa assim. Então, é muita conciliação da mãe esperada com a mãe experimentada, ou seja, aquilo que eu idealizo e aquilo que eu tenho no real. E como eu construo essa imagem da mãe. E a gente vai construir com aquela impressão que a gente chega no mundo, mais as nossas experiências. Então, é impossível a gente pensar que o discurso da mãe ele não vai ser forte sobre nós. Que essa presença e a forma como ela leva essa presença ou falta vai nos influenciar. E aí eu já queria até puxar o gancho, Carol, para a gente falar da Vasilissa ou Vasilisa, cada um fala. É aquela coisa, né? Vasalissa, Vasilissa. Que é esse conto russo e que vai falar da questão da falta da mãe.
né? Essa jovenzinha, que aí ela recebe uma bonequinha da mãe, que a mãe fala que essa bonequinha vai auxiliá-la no momento da dificuldade, porque ela já não estará mais presente. E aí a Luana falou, né? Ah, é o Winnicott. E a gente vê essa questão do objeto transicional que o Winnicott vai trazer, que é uma coisa que substitua a presença da mãe enquanto ela não está. Né? Eu preciso ter um objeto que faça eu conter a minha ansiedade diante da falta. Então, sai a mãe, sai o corpo da mãe, mas permanece algum tipo de símbolo, né? Eu não estou aí, mas você tem aonde se apegar. Mas nada substitui a presença da mãe. E aí a mulher precisa aprender a lidar com a falta desse corpóreo. Porque a mãe é puro corpo, Carol. É a mãe que segura o bebê, é a mãe que dá o seio para o bebê mamar. É a mãe que acode. E quando essa função falta, talvez aí a pessoa tenha a sorte de encontrar uma tia, uma avó, ou uma família que a acolha e que vai ter ali uma figura para fazer a função de maternagem. E quando não tem? Não adianta a criança vai se virar, a criança vai sobreviver, mas vai ficar uma falta, não é? E aí a gente precisa ter primeiro um referencial para depois conseguir sair desse referencial. Então, nos contos tem a mãe, mas a mãe morre. Aí, igual a Cinderela, a gente falou, a mãe ficou lá chorando, a filha ficou chorando no túmulo dias e dias e dias, e regava o túmulo da mãe. Né? Por quê? Não tem mais o corpóreo. E aí precisa ir para o símbolo, então. Se não tem o material, vou ter que criar uma imagem na minha mente para guardar a figura dessa mãe. Na Vasilisa, aí, o jeito que a gente quiser pronunciar, a gente vai ter... Ela teve aí uma coisa de lambuja que foi a bonequinha. Então, a gente está falando, né? A gente fala de um processo ainda mais primário no desenvolvimento. Mas vai sair esse manejo do toque, vai sair. E aí eu vou ter que lidar com essa cisão. E aí é complicado, é difícil para a mulher, porque a gente olha e reconhece como é um feminino no mundo real. E aí eu vou tentar trilhar. Por isso que a criança gosta de pôr o sapatinho da mãe, pôr a roupinha da mãe, pôr a bolsinha aqui, passar o batom, não é? A história da Vasilissa, você falou, lembra bem a da Cinderela, né? Lembra bastante da Cinderela. É que a da Vasilissa, como a Mical colocou, ela ainda tem uma bonequinha. Ela ainda fica com aquela bonequinha. E a bonequinha auxilia, fala, a bonequinha limpa a casa. A bonequinha ela tem diversas funções. É uma bonequinha muito especial. Mas a Cinderela, tadinha, né? Cinderela já, em uma das versões, tem uma árvore. De tanto ela chorar ali, né? A árvore acaba crescendo, então é a árvore que dá o vestido, é a árvore que dá o sapato, a árvore simboliza, né? A árvore cresce em cima do túmulo da mãe, mas não tem um corpóreo, como a Mical tá falando, não tem a mãe, elas não têm. Então é uma ausência mesmo, como a Murdoch traz aqui, né? É a ausência, ou a morte, ou a vilã, né? E aí, assim, isso é inevitável para esse amadurecimento da mulher. Porque ela tem que encontrar o caminho dela. E aí eu não consigo desfazer essa ideia sem pensar na Merida, né? Merida. Não consigo. Merida. Sem pensar nela. Ai, mãe! Parece que eu vejo ela com os cabelinhos assim, antecipados com a minha mãe, que saco, mãe! Só voltou a falar isso, né? Porque ela tá tentando assimilar o que ela recebe da Elinor, porque você tem que se comportar assim, porque você tem que ser assim, porque você tem que ser assim. Olha lá, é o personagem vestindo nela certinho. Até aquela cena que ela põe o vestido, enfia o cabelo dela dentro, representa exatamente isso. É o personagem que eu montei para você. Se encaixa nele, porque eu sei do que você precisa. E ela o tempo todo, aquele turbilhão, aquele instinto dentro dela, né? Que o pai dela ainda brinca. Ela quer correr solta.
cabelo ao vento, deixa ela, deixa ela. Esse pai, esse ânimos consegue perceber que essa é a necessidade dela. Mas a mãe não, porque a mãe já criou a roupinha ali para ela tem que vestir. A Merida, como eu falei da jornada da heroína, é todinha a jornada da heroína, é a Merida, é todinha. Então começa realmente com a separação com a mãe, e é uma separação tão clara que ela rasga a tapeçaria. Ela rasga, realmente. A cisão tá ali. E quando a gente olha no filme, o rasgo é entre ela e a mãe. É a figura da mãe de um lado e dela do outro. Então tá ali, ó, rasguei, separei, não quero ser igual a você, né? E o filme vai todo numa direção da Merida trilhar essa jornada e integrar, e curar esse feminino, e integrar esse feminino. E o lindo do filme é que é com a mãe. A história dela é toda com a mãe. E você vê a própria Elinor trilhando também a jornada, a mesma jornada da Merida, né? E no fim, a Elinor já de cabelo solto, um vestido um pouco mais folgadinho. E que elas acabam? Como elas acabam o filme? Costurando, né? Elas estão bordando, elas estão tecendo, esse feminino tá gritando, né? A Merida continua ali com o cabelo dela solto ao vento, cavalgando, mas ela entendeu a mãe dela. Ela compreendeu a mãe dela, né? Aquela cena que a mãe é um urso e ela tem que falar pela mãe, aquilo ali é lindíssimo, porque ela entendeu o papel da mãe dela na sociedade, né? Aí ela vai, e a mãe dela também, o recado que a mãe dela passa né? Para ela também, as duas ali se entendem de uma maneira perfeita sem falar, né? A mãe sem falar com ela. E assim, Carol, me lembra muito Perséfone e Coré. Por quê? Porque assim, só que numa versão, a mãe quer que a filha assim amadureça, é uma característica de Merida. Ela quer continuar donzela, porque ela ainda não está pronta para dar esse outro passo. Ainda tem coisas que ela precisa conscientizar. E assim, não tem nada de errado com isso. Aí é que tá. O fato de fazer a jornada não significa que a mulher vai ter que amadurecer e entrar em contato, se unir especificamente e casar. Não, quer dizer assim, tem uma parte da minha trajetória da vida que eu preciso integrar a figura do feminino da minha mãe de uma forma delimitada. Mãe, eu te amo, eu te aceito, mas eu sou eu. É disso, a trajetória que ela está trilhando na história da Valente ali, é essa. Ela vai continuar donzela, ou seja, ela vai continuar intocada, que uma característica psicológica da donzela é essa, ela é intocada. Então ela vai continuar sendo a menininha que corre no cavalo, tacando flecha. Isso! E o interessante do Valente também, eu estava lendo, ele é feito por mulheres, né? A produção é feminina, e elas tentaram, não sei se dá para perceber, mas eu acho que dá, o rostinho dela é mais redondinho, ela tem forma mais redondinha. Para falar assim, compara ela com a Elsa, né? A Elsa acho que tem 19 anos, a Merida tem 15, 16. Ela é uma adolescente, né? Uma jovenzinha. É isso que ela quer. Quer andar no cavalo, quer ficar com o cabelo solto, quer fazer as coisinhas dela. Não tá pensando ainda. A mãe dela quer que ela case com um daqueles 3 pretendentes péssimos. Pelo amor de Deus, coitadinha da Merida, né? É horrível aquilo. E ela é muito, ela é muito maravilhosa. Essa animação da Disney é muito incrível, né? Essa relação das duas acho que dá bem esse. E depois aquela bruxa também, um feminino, né? Eu acho que dá bem o tema mesmo da live. E se você me permite, vou trazer agora a Moana, que é outra que, nossa, assim, que mais 3 femininos ali. A gente tem a donzela, de novo, né? A mãe e a avó. E aí a gente pode até pensar numa deusa tríplice aí, né? A donzela, a mãe e a anciã.
né? E para coroar a animação, eles ainda colocam uma deusa, a Tefiti Teka, né? Que é isso que a gente falou do Campbell, que é vida e morte, que é útero e túmulo, né? Então essa animação também traz essa mãe, né? E aí não mãe, tem, claro, a mãe mesmo da Moana, mas a gente tem a mãe universal, né? Esse arquétipo maior aí, que tem a Tefiti, né? Aquela deusa da terra, aquela coisa toda de gerar vida, e ao mesmo tempo ela é a Teka, né? Que é a deusa do fogo e que vai levar à morte, porque o coração dela, enfim, foi arrancado, é a temática da animação, né? Então a gente também tem. E uma mãe, que no caso ali da Moana, ajuda a Moana, né? Na hora da Moana fugir, a gente espera que a mãe vá virar e falar: não, Moana, você não vai para lugar nenhum, o que é? A mãe faz a malinha dela e fala: vai, minha filha, vai, né? Então é muito. E a avó também, a avó dá o coração e fala: vai. É a que mais estimula, né? Filha, vai, mas por quê? A avó, ela já saiu desse ciclo vicioso e ela já se separou. Ela teve essa oportunidade, né? E a Moana tá ali, como a Merida, elas estão tentando encontrar. E aí é muito importante que a mãe, por exemplo, depois de tudo, né, Merida, a Elinor fala: tá bom, você não precisa. Ela reconhece, ela consegue abrir mão da própria, essa própria vestimenta que ela queria colocar na filha. A mesma coisa, então, a mãe da Moana. E a avó, gente, Nossa. é fenomenal nessa. Nossa! Eu lembro dela dançando, assim, a Moana olhando pra ela. Então, assim, é um referencial muito legal. Tipo assim, é a vida. Vai. É isso que você quer? Então entra nessa onda. Exatamente. Então, a avó dá toda a força para ela e a avó ainda fala assim: eles me consideram a louca da aldeia, né? Quando ela tá dançando ali, não, ninguém me dá atenção, eles me consideram louca, né? E é a avó que dá toda a força para Moana realizar a jornada, e que jornada, né? Encontrar a deusa, né? E mudar a aldeia. A Moana vai mudar tudo, porque ela aprendeu a navegação, ela aprendeu com um herói ali, né? Que já tinha sido um herói, o Maui, e agora a heroína é ela, e ela vai mudar tudo, né? Então é muito bonita essa relação das duas, né? Das três, porque a mãe também, sim, né? Das três. E aí, Carol, não sei como é que a gente tá de tempo aí, mas essa coisa de a mãe proporcionar esse espaço de crescimento para a filha, tem um conto que ele é uma versão da Virginia Hamilton do Rumpelstiltskin. Quem conseguiu pronunciar, por favor? Eu sou bem sincera, né? Rumpelstiltskin, olha, então, assim, é uma versão africana dele. Então, ela traz a Kwashiba, que é uma princesa. E na versão é assim, ó. Ela está com a mãe no campo e ela está ali tecendo. E aí elas ouvem o barulho do rei se aproximando. O rei estava olhando, né? O lugar ali, o reino dele. E aí, quando ele aparece cavalgando, faz o maior barulho, assim, elas veem ele começa a perguntar o que elas estão fazendo. E aí elas são súditas, né? E aí a mãe olha para ele e fala assim: é que Kwashiba ela está fazendo um tecido de ouro. Ela é capaz de tornar um campo inteiro de trigo em um lindo tecido de ouro para o Altíssimo, meu rei. E aí a gente fica pensando assim, eu acho que ela deve ter pensado: mãe, o que você está fazendo pela... Por favor, que é isso? E aí o rei olha e fala: é mesmo? Então você será minha rainha. E aí leva ela, eles se casam, e aí ele, depois de 1 ano, tranca ela num quarto e fala para ela transformar lá os fios em ouro. Aí vem um diabrete e começa a ajudá-la, e aí desenvolve a história. Mas assim, quantas experiências nossas foram desejo da nossa mãe, que nos colocaram em situações
Que a gente falou assim, o que que eu tô fazendo aqui? Minha filha? E mesmo assim, Minha filha é maravilhosa! Nossa! não imagina assim. Ela falou assim, vou casar minha filha com o rei agora. Porque assim, né? Gente, que loucura! E às vezes as mães, elas agem assim, impulsivamente pelos filhos. Não, eu sei exatamente o que você precisa, então eu vou te colocar nessa situação. E depois a gente, como filho, fica lá, o que que tá acontecendo? Ou a gente, né, Carol, como mãe, pode pensar que pode fazer isso com os filhos. E assim, aquilo se transformou em bem para ela. Mas a gente também está sujeito a essa troca, ao que uma mãe pode fazer por você mesmo que você não queira. E aí tem todo o desenrolar, ela consegue, depois ela fica 3 anos sem conversar com o rei, e aí ele 3 anos fica pedindo perdão para ela. Então depois tem uma redenção. Né? Então ela não se contenta em, você me trancou no quarto, mas tá tudo bem, a gente é casado, vai ver. Não. Não, ela pune ele. Mas ela não é o foco. Eu falo assim, o foco é essa mãe que coloca a filha nessa enrascada. Coitadinha. E aí, coitadinha. E aí é muito interessante porque, sim, isso é real. E a gente vê tudo espalhado assim e espelhado nos contos. Então, eles refletem realmente esse movimento psíquico nosso de desejo, de frustração com desejo, de tentar encaixar o outro. O que dizer de Rapunzel? Eu ia te falar da Rapunzel. Vamos falar. Teve, acho que a Carol aqui que perguntou, Mical, você falou da Perséfone, né? Aí a Carol perguntou qual é a relação com a Perséfone. Porque ela quer continuar donzela e a mãe a protege. Quem a corrompe é Zeus, que ajuda e entrega, né, a Perséfone ao Hades, né? A gente fala dessa relação muito intrincada, mãe e filha, mãe e filha, mãe e filha. O tempo todo é esse mãe e filha. E somente numa confluência entre as duas é que a gente pode pensar essa parte da jornada foi concluída. Então, não, né? Porque só quando a Deméter ali, ela insiste que ela precisa ter Perséfone uma parte, sim, do ano. Ela quer. Não tem dessa de eu não vou me conformar com isso, não. E aí ela tem, uma parte do tempo ela tem a Perséfone com ela, né? Teve que aceitar que a filha passou para um outro nível. Ela está em um outro estágio de donzela, ela passa a ser rainha. Isso que eu ia falar. Não é mais a menininha, não é mais a donzela, é rainha, né? E tá bom, eu fico um pouco com você, né, mãe? Mas tenho que ir lá com o Hades também, né? Que é meu marido, né? E o engraçado é que ainda assim, a época que ela volta é a mais bonita, né? É a parte que vai gerar vida, é a parte que vai florescer, é a parte que vai frutificar. Então, eu usei isso só para falar dessa relação forte entre mãe e filha. Não tem como falar de mãe e não falar da Deméter, não tem, né? Não tem. Mas vamos falar da Rapunzel, então. Eu acho que Rapunzel também é bem característico, embora no conto a gente não tenha a mãe trancafiando a filha, né? Na torre, quem trancafia vai ser uma fada ou uma bruxa, dependendo da história, né? É falado às vezes que é uma fada, às vezes que é uma bruxa, mas a figura da mãe some, desaparece do conto, né? Então a mãe tinha um desejo de comer rapôncios ou alface ou o que quer que seja, né? E aí ela consegue comer, mas a bruxa ou a fada fala para o pai, olha, tudo bem, ela pode comer quanto rapôncio, quanto alface ela quiser aqui da minha hortinha, mas quando essa criança nascer, a criança é minha. E o pai fala, ó, se eu não fizer isso, minha esposa e, consequentemente, a criança vão morrer. Então, eu vou topar, né? E aí, quando a Rapunzel nasce, ela é entregue para essa bruxa ou para essa fada. E a figura da mãe some, né? E aí, acho que fica meio claro que é a mãe. Né? É a figura da mãe, né, Mical? Que tranca a menina, né? E uma menina também, de novo, menina, criança na torre, né?
E se a gente pensar que vai ser essa versão da feiticeira, por exemplo, da bruxa, como a gente quiser chamar aí, ela vai fazer a função Isso, de maternagem, porque ela também desejava uma isso. criança. Mas para que ela desejava? Como uma bonequinha. E aí, quando a bonequinha já é uma mulher, ou seja, ela já está escolhendo o que ela quer aquele príncipe que está passando por ali, está vindo visitar ela toda noite. É É à à noite que ele noite, à visita ela, né? noite. É à noite. E aí ele vem porque ele é um diferente. Ele é aquilo que aquela madrasta não é. Aí ela começa a puni-la, manda para o deserto. A gente vê novamente o tema da Uhum. expulsão. Só que ela prende numa torre, não é? E a torre, de acordo com Eric Newman, ou algumas pessoas pronunciam Neumann, torre é o símbolo da grande mãe. Ou seja, vai trazer criação. Alguma coisa de novo vai acontecer na vida da Rapunzel a partir dessa É, torre. E aí manda ela pro é, deserto, né? não, que eu ia Pode falar falar. que a própria Rapunzel vai ser mãe, porque ela engravida nessa torre, né? E como é que a gente percebe isso na história? Ela fala mãezinha, ela fala pra fada, porque ela chama a fada, ou a bruxa a feiticeira de mãezinha. Mãezinha, a senhora pode me comprar roupas novas, que essas estão meio apertadas. Aí a mãezinha fala, desgraçada de menina que me enganou, né? E aí a gente entende então que ela tá grávida. E a mãezinha expulsa ela da torre, corta o cabelo dela, cortou, né? Olha aí de novo, corta o cabelo dela, expulsa ela da torre, faz aquela armadilha toda para o príncipe. O príncipe sobe, ouve umas boas da mãezinha, né? Você me enganou, tal. Ela tira ele da torre e ele cai em espinhos de rosa, né? E aí ele tem o olho perfurado. E a Rapunzel, então, vai para o deserto e vaga com 2 filhos, né? Ela ficou grávida de gêmeos, aí vaga pelo deserto com esses gêmeos até que o príncipe a encontra. Ela chora sobre os olhos dele e ele volta a enxergar. Né? Acho bonito que no Enrolados a Disney fez esse chorar dela, né? Para o Eugene voltar à vida, né? Eles fizeram uma adaptação ou uma reinvenção bem bonita aí. Mas fala da Sim, gravidinha Rapunzel, que também virou mãe, né? Mais uma mãe aí para a história. exatamente. Ou seja, em algum momento da nossa jornada, a gente vai se perceber como um ser que vai ter que dar conta de algum tipo de gestação. Nem todas as mulheres vão optar por ter filhos mesmo, mas elas vão ter projetos, elas vão ter objetivos de vida, e aquilo vai exigir, assim como o bebê exige que todo o alimento passe através do cordão umbilical, que as vitaminas venham, não é? A mesma coisa, ela vai ter que dar muita energia para tornar os sonhos dela em realidade. Então, assim, é impossível, gente. E aí a gente não vê esse valor da mãe nos contos, não é? A falta dela faz diferença, a presença dela, como na Bela Adormecida, por exemplo, que essa mãe desejou essa criança e essa mãe fez a função de maternagem. Então, essa mãe cuidou, essa mãe quis, do início ao fim, né? A Bela Adormecida, eu acho que é o exemplo de mãe mais presente, vai, no conto, né? A gente tem ali a mãe que Uhum. desejou, que realmente queria, aí aquela coisa que a Mikau falou logo no começo, muitos contos falam, a mulher não podia ter filhos até que algo acontece, né? Ou é o aparecimento de uma rã, ou é o aparecimento de um sapo, no caso aqui de um caranguejo, que a Mikau, eu quero caranguejo, a do caranguejo, né, que a gente abordou. É, e aí essa mulher engravida e ela realmente desejava, e ela cuida dessa criança, e ela protege essa criança, e queimam todas as rocas do reino para essa criança não furar o dedinho no fuso da roca. Então tem esse cuidado, né? Tem esse mãe aí no que a gente quer imaginar de uma mãe, né? A da Bela Adormecida
eu acho que é a que fica mais próxima. Deixa eu só falar uma coisa antes, Mical, que você falou da torre, de criar, de ter uma criação de algo que não necessariamente um filho. Em uma das versões é um plano, porque ela planeja escapar da torre. E ela consegue, ela faz o plano e o plano dá super certo e ela consegue escapar da torre junto com o príncipe. E a bruxa vai atrás dela e ela consegue vencer a bruxa. Ela luta contra a bruxa e ela consegue vencer a bruxa. Então, em uma versão são crianças, esse planejamento, e o outro é um plano mesmo de ação. Não, eu vou pegar, eu vou dar um remédio para ela, ela vai dormir, eu vou escapar, eu encontro o príncipe e a gente foge. É brilhante o plano dela, né? E dá certo. Sim, e a gente fica com essa imagem, né? Que no nosso psiquismo vai se construir uma imagem dessa mãe, mas ela sempre vai ter todos os aspectos. Então, ela vai ser uma mãe positiva, uma mãe negativa, uma mãe extremo positiva, uma mãe extremo negativa. Por quê? Assim como essa mãe, ela pode ser, por exemplo, a mãe boa. Se ela for extremamente boa, ela vai ser aquela mãe extremo positivo. Não falta nada para essa criança. Essa criança não vai passar por nenhuma frustração. Todas as rocas serão queimadas. Nada abalará a vida desse ser, sabe isso? Então tem a mãe boa que, poxa vida, legal, tô aqui, sou humana, falho. E vai ter essa mãe que vai exagerar na dose. Ela não deixou de ser positiva porque ela exagerou na dose. Mas ela pode ser prejudicial porque exagerou na dose. A mesma coisa a mãe negativa. A mãe que nem sempre, porque a mãe negou muitas coisas, essa criança tá com o futuro perdido, não tem futuro para ela. Não, pode ser que ela consiga perceber a partir dessa falta o que ela precisa ser, o que ela vai precisar suprir. Beleza, minha mãe não deixa eu sair, então, sei lá, vou me formar numa faculdade, vou precisar sair de casa, e aí a gente vai entrar no conflito aqui, mas eu vou conseguir, e aí eu vou conseguir minha independência, porque também se eu ficar só na asa dela, também não funciona. E ao mesmo tempo ela também pode destruir por causa de tanta não, você não faz. Aí pode também entrar num aspecto bastante destrutivo. Então é assim, essa mãe ela vai ser positiva, negativa, depende de como você experimentou a mãe real. Então é a imagem que você vai ter internalizado dessa mãe. É sempre assim, é sempre esse conjunto entre o que está no real e o que está dentro de mim. Quando você fala nessa mãe muito que é muito, não vai, não, meu Deus, não vou deixar ele cair, não vou deixar ela cair, né? E a gente tem que se policiar mesmo para não fazer isso, né? Para não ser esse tipo de mãe, né? Porque não dá para ser como a Elinor, né? Tem que deixar a Merida fazer as escolhas dela, a vida é dela. Exato. Não adianta você queimar todas as rocas. Isso. Tudo bem, foi positiva essa sua atitude, a gente agradece. Obrigada, mãe. Obrigada. Só que o que tiver que acontecer, vai acontecer, né? Você não vai poder decidir o caminho do teu filho. O que ele tiver que percorrer, ele vai percorrer. Mical, a gente tem 1 minuto e 40. Voa o tempo aqui. Voa! Ai, gente, que delícia! Então a gente fica... Porque acho que a gente falou bastante, né? Para mim não tá aparecendo nos comentários, mas... não. Se tiver alguma questão aí... eu acho que foi mais aquela questão mesmo que apareceu aqui para mim até agora, mais assim, questionamento mesmo, sabe? Os outros comentários são de muito carinho, né? Então a gente agradece muito para quem assistiu aqui com a gente. Quem não assistiu vai ficar disponível aqui no Instagram. É só vocês assistirem mais tarde, outro dia, quando quiserem. Amanhã tem mais. Amanhã vamos falar sobre...
Amanhã é a bruxa. É a 1 da tarde, né, Mical? 1 da tarde. 1 da tarde, 5 horas em A gente vai Portugal. receber uma convidada portuguesa e aí vai ser 1 hora da tarde aqui, 5 horas da tarde lá. 30 segundos. Gente, muito obrigada. Um beijo. Até amanhã. Mical, beijo. Um abraço forte e até amanhã, Tchau. gente. Obrigada. Tchau. Tchau.